Olá, muito feliz por você estar aqui conosco mais uma vez. Depois de ter realizado a imersão nas constelações sistêmicas familiares, você está conosco neste passo a mais. Você vai dar um passo além. Isto mesmo, você vai sair de um lugar da mulher tarefeira, da mulher que está no automático, que está com a agenda lotada, de um lugar que essa mulher não tem tempo de olhar para dentro dela mesma. Você vai sair desse lugar e vai se colocar numa posição de quem vai olhar para quem? Para você mesma. Na foto de apresentação da nossa aula tem uma mulher olhando no meio das palmeiras. E não é por acaso que tem aquilo ali, porque ela está nos convidando a olhar para quem? A voltar o nosso olhar para nós mesmos, a fazer essa conexão. Eu estou convidando você para reconectar-se com o teu feminino, com a tua essência de mulher, para rever, para passar por todas as nossas experiências que nos constituíram como mulher, para voltar para casa. E aí a gente vai lembrar de como era a relação que nós tivemos com a nossa mãe, de como foi essa relação desde a amamentação, naquele primeiro olhar, onde mamãe nos olhava e nós olhava para ela, onde nós tomamos o amor e a nutrição da nossa mãe, onde esse amor chegou para nós até agora na fase adulta. E se ainda nós não conseguimos tomar todo esse amor da nossa mãe, onde esse amor falhou? Onde esse amor foi cortado, foi travado? Neste curso, Reconexão com o Feminino, nós vamos poder avançar mais profundo. Nós vamos poder avançar nas questões que nos levam de volta para as nossas raízes. Até que ponto nós nos conectamos com tudo que aconteceu com as mulheres de nossa família, com a história de nossa família. Nós vamos voltar e vamos ver um pouquinho dos relacionamentos que nós temos a partir disso. Relacionamento conosco mesmo, com o nosso próprio corpo, como nós tratamos do nosso próprio corpo. Relacionamentos com nosso esposo, nosso namorado, nosso companheiro, com nossa família, com nossos pais. E no relacionamento de casal, nós vamos ir bem profundo, nós vamos analisar a questão da sexualidade, porque não tem como nós voltar para o nosso feminino se nós não olharmos para a nossa sexualidade. E eu vou contar para vocês o meu processo, porque eu também, dentro do meu processo como mulher, eu sempre trabalhei na mente, estudando muito a pedagogia, a psicopedagogia, sendo diretora de escola, escutando as mulheres. Mas aos poucos eu fui me conectando com aquilo que elas traziam de mais íntimo dentro delas, que eram as suas dores, as suas feridas, as suas mágoas. Na escola, eu atendia muitas mães desesperadas porque tinham se separado, por traições dos seus maridos, ou porque tinham sofrido agressão e tiveram que ir até a polícia para dar parte dos seus homens, dos seus companheiros. De crianças que eram atendidas pelo Conselho Tutelar, que iam para a promotoria pública. Então, eu fiz uma trajetória de conexão com o meu feminino também. A partir dali eu fui curando todas as mazelas que eu também tinha dentro de mim. Porque quando você trata o outro é um espelho, você cura as tuas feridas também. E aí veio a pandemia, agora o ano passado, né? E eu consegui então entrar numa escola onde eu pude fazer um caminho maravilhoso de reconexão com o meu feminino, onde eu pude, acordava às 4 horas da manhã,
fazia meditação, fazia yoga, tínhamos aula, fazíamos constelações e exercícios sistêmicos. E também tive a oportunidade de ir num curso presencial onde trabalhamos todo esse lixo tóxico que fica guardado dentro do nosso corpo. Uma grande terapeuta, uma grande professora universitária, Ana Patrícia Chagas, diz assim: nosso corpo é uma caixinha de memória e tudo o que passou por ele vai ficar registrado. Abusos, abandonos, intimidações, humilhações que sofremos, feridas de maus tratos, de palavras que não conseguimos integralizá-las, não conseguimos dar conta, elas foram ficando nossos rótulos. Ah, mas a fulana é isso, é aquilo, ela é desorganizada, ela é espivitada. Aquilo que nos chamavam quando nós era pequeno. Eu me lembro que eu tinha uma autoimagem de moleca. Sabe o que eu me lembrei agora? Eu me lembrei, nós estávamos indo na missa lá na Sede Aurora, Padre Paulo Bortolini, um padre muito severo, muito das antigas mesmo, eles usavam aquelas rendas embaixo, né? E daí aquelas mantas de padre maravilhosa, tudo certinho, né? Ele era um padre das antigas. E aí, o que acontecia? Imagina, eu nasci em 59, então era 69, 68 por aí, né? Eu devia ter uns 7, 8 anos, por aí, né? As mulheres ficavam no lado da igreja e os homens ficavam do outro lado da igreja. As mulheres todas tinham que usar véu preto, quem era casada, e as mulheres solteiras usavam véus brancos. E Deus o livre você entrar na igreja sem véus, né? E eu, como estava na catequese, estava recém começando, né? Eu sentava um pouco com o pai e daí eu não me aguentava e ela sentava com a mãe e depois ia lá sentar com o pai. Daí as minhas tias me xingavam. Fica quieta, tu não pode ir no banco dos homens. O banco dos homens é dos homens. Como é que uma menina vai lá no banco dos homens? Olha assim como era a nossa educação. Eu trouxe esse fato para você perceber que nós, meninas, nós éramos desvalorizadas até nisso. Nós não podíamos ficar junto com os homens. Nós não tínhamos essa liberdade nem de ficar com o nosso pai, né? E eu achando que o meu pai ia me dar atenção naquele momento. Aí me veio outra imagem agora na cabeça. Morávamos no interior, né? E daí tinha mais um outro tio que morava perto. E a casa da nona era uma casa grande, onde eles eram em 12 pessoas, então tinha muitas tias que estavam em casa ainda. Uma tinha ido estudar para freira e as outras estavam em casa. Aí, nos domingos, daí a mãe ia para lá, minhas outras tias iam para lá, iam conversar. Eu me lembro que tinha chá da tarde, alguma coisa, e nós, crianças, ficavam bagunçando. Quando as meninas queriam entrar dentro da sala, nós éramos tocadas da sala das mulheres. Saem daí, vocês não têm nada que vir para cá, diziam assim para nós. E daí começavam a falar em italiano. Porque se falava em italiano. Por quê? Porque nós não era para escutar os assuntos das mulheres. Então, a meninice e a nossa adolescência, ela foi se constituindo assim, numa nuvem, num véu que tinha que ser revelado. E a minha mãe, quando eu comecei a ficar mocinha, ela foi conversar comigo. Mas assim, numa tensão muito grande, que eu também não conseguia ter essa conexão com a minha mãe. Por quê? Porque ela também não teve a conexão com a mãe dela.
a mãe dela tinha muita dificuldade de falar com as filhas, né? Então, isso tudo eu fui trazendo nesse meu trabalho que eu fui fazendo. Então, por isso que emerge tudo coisas muito, muito pesadas. E você vai ter que estar preparada para isso. E é isso que eu vou te dizer agora. Você está preparada para você olhar para dentro de você e lidar com essas questões da tua vida? Este é o momento de você fazer essa reconexão. Você está preparada com o que emergir, com as emoções, com os sentimentos, porque nós vamos ter que dar conta disso. Só que nós vamos dar conta juntamente com os conhecimentos de Bert Hellinger, das constelações familiares, com os princípios básicos, o princípio do pertencimento. Eu pertenço. Tudo o que aconteceu com as mulheres da minha família, ou a maneira delas lidarem com a sexualidade, a maneira delas lidarem com os homens, a maneira delas lidarem com o seu corpo, é o que eu consegui absorver do lado da minha mãe e do lado do meu pai. Porque eu sou 50% pai e 50% mãe. Então vejam só. Vejam como é interessante a gente estudar, mas é interessante você estar consciente de que podem emergir muitas imagens, muitas emoções que vão surgir, porque a primeira parte que surge nesses cursos, nesses trabalhos que a gente faz, é um lixo emocional muito grande, porque nós vamos acumulando. E o professor Hilário Trigo diz que isso é empilhamento emocional. A gente vai empilhando, colocando, sabe a história do copo d'água? O copo está cheio. E aí acontece um fato e pinga mais um pingo, daí o copo vaza. Mas não foi aquele pingo que foi o problema. O problema foi todo o resto do líquido que estava dentro do copo. Que a gente foi guardando, que a gente vai guardando dentro de nós para não enxergar, para não ver, porque a gente tem mania de negar. A gente tem mania de não querer olhar para aquilo que nos dá dor. Então, eu quero convidar vocês para fazer esse caminho, essa caminhada de volta para dentro de casa, da nossa casa interna. Tem uma grande terapeuta, professora universitária, consteladora, ela trabalha também com essa questão do feminino. Ela diz assim, que o nosso corpo é uma caixinha de surpresas, que tudo o que aconteceu com ele ficou. Ele está marcado, ele está imprintado. O nosso professor, meu professor Hilário Trigo, diz que é imprint. Esse imprint do olhar da mãe, desde o imprint do olhar, como o imprint do abandono, ou o imprint da intimidação, ou o imprint de um abuso, ou de uma coisa que nos marcou demais, de um trauma, né? Então, isso tudo nós vamos nos ajudar, nós vamos ficar juntas neste grupo e aí nós vamos conversar sobre esses conteúdos. Da volta para nossa casa, dos relacionamentos. Por que dos nossos relacionamentos? Por que eu enfrentava tanto o masculino? Eu enfrentava. Eu me dou conta e me dei conta também durante todo esse ano que todos os enfrentamentos que eu tive na minha vida foi em função de querer chamar a atenção do masculino, de querer mostrar que eu era boa, porque eu não tinha a atenção do meu pai que eu queria ter. Eu pleiteava por aquele amor e aquele olhar do meu pai, daquela atenção. E esse olhar eu não tive. E aí eu fui para o casamento pedindo o olhar do pai, através do olhar do meu marido, e o que acontecia? Cada vez mais eu me sentia menos recebedora desse amor, porque aquele amor que o meu pai me deu não tinha sido suficiente. Então, chegar na fase adulta, quando o amor não foi suficiente, é aí que começam os conflitos e os buracos.
E aí a gente tem que curar essas lacunas, a gente tem que nos ajudar através do conhecimento que eu vou lhe dar, dos exercícios sistêmicos que nós vamos fazer e deste grupo maravilhoso que nós vamos ter de apoio. Nós vamos nos ajudar a fazer essa jornada para dentro do nosso feminino, redescobrindo a nossa ligação conosco mesmo, o nosso valor, nos auto-apreciando, nos encantando para nós mesmos, nos apaixonando por nós mesmos. Então eu te convido a ficar comigo, que em 4 aulas nós teremos um processo muito bonito nesta reconexão com o feminino.